Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, que se inicia. Obrigado por esse dia tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor nos concede. E obrigado por renovar as nossas forças para amanhã, as misericórdias sobre nós, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Nós temos sim um coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e por tudo que o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Quero te pedir nesta hora, Senhor, pela vida da família da Nilce, pela Carol, pela Rafa, pela vida da Nilce, pela vida do Marcelo. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, seja mais leve, se ela tiver Covid, esteja guardando a minha irmã, Senhor, o tempo todo, Pai, desse mal, Senhor. Pai, já usa ali os médicos, Senhor, já ali no hospital, os enfermeiros ali, Deus, em nome de Jesus, proteja minha irmã e tantos outros que estão passando pela mesma situação, Senhor. Em nome de Jesus, nos continue guardando a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos também que estão aqui, Pai. Quero te pedir também, meu Pai amado, meu Pai querido, por esse tempo de estudo da tua palavra, quanto o Senhor tem falado conosco, quanto o Senhor tem direcionado, quanto o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor é o Deus que anda no meio das igrejas e conhece tudo a nossa tribulação, conhece tudo em nós, Pai. E continue a ministrar nos nossos corações aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Todo entendimento, abre o nosso entendimento, nosso conhecimento, nos dê sabedoria que vem do alto, Pai. Usa os professores agora, Senhor, os meus pastores. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para o louvor da Tua glória. Não importa onde a gente está, a distância. Para o Senhor não há impedimento, Deus. A Tua palavra precisa ser pregada e ministrada em nossos corações. E que nós saiamos da CBD hoje, sempre refletindo sobre aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Amém, irmãos. Amém. Irmã Cristina, irmão William, acho que já podemos colocar para gravar, caso ainda não esteja. Eu não estou vendo o símbolozinho de gravação aqui. Nós colocamos para gravar no começo da oração. Então tá ótimo, obrigado. Vocês são demais, hein? Vamos lá, queridos. A gente hoje tem aqui a intenção de caminhar um pouco mais na carta no livro de Apocalipse. E quero te convidar então a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Do versículo 18 ao versículo 29, é a carta à igreja de Tiatira. Bom, eu quero abrir para que os dois professores que estão comigo hoje nessa transmissão, o irmão Celso e o pastor Luizeto, façam aqui a sua introdução, suas introduções, palavras iniciais, saudação, enfim, e que depois eles já deem continuidade falando um pouco a respeito da igreja em Tiatira. O que vocês conseguiram levantar, o que nós temos de informação a respeito da igreja em Tiatira? Quem eram esses destinatários, irmãos? Então, irmão Celso, graças a paz, meu irmão, bom dia, sua introdução e aquilo que o irmão tem de informações a respeito da igreja em Tiatira, ou da igreja de Tiatira. Bom dia, pastores, bom dia a toda a igreja. Pelo que a gente conseguiu aprender através da história, é uma cidade comercial, um centro comercial. A gente percebe interessante, né? Cada uma das igrejas que estavam numa cidade Da igreja, tinha um centro. Aqui nós vimos semana passada, era um centro político, centro cultural, né? A Éfeso, ali era também um centro comercial, mas era um porto, uma cidade portuária, local de passagem de muitas pessoas. E Tiatira era um centro comercial. Se a gente fosse fazer uma comparação com cidades da nossa época, da nossa região, talvez fosse um Monte Sião, uma Serra Negra, uma cidade que tinha como forte aí a parte de tecidos, de roupas. Também ela tinha uma produção lá da parte de metal, principalmente de bronze, mas tinha esse forte dela, essa parte comercial. E o que isso vai influenciar? É que como um centro comercial, ela tinha muitas associações comerciais, grêmios,
sindicatos, né, podemos dizer assim. E isso vai influenciar um pouco na cultura desse povo e influenciar talvez um pouco na igreja. A gente pode ver para frente aí o que isso vai influenciar na própria igreja. Uma igreja que a gente percebe que tinha muitas qualidades, a gente vai ver lá na frente, muitas qualidades, muitos elogios, mas ela tinha uma dificuldade tremenda, um problema grave, né, e que nós vamos aprender que era algo que estava destruindo a igreja. Era um problema muito perigoso, estava corroendo a base da igreja. Nós temos que cuidado, né? Uma igreja apresentava muitas qualidades. Se a gente for comparando todas as igrejas que a gente viu até agora, ela tinha várias dessas qualidades. Ela estava em qualidade superando as anteriores. Né? Se nós formos comparar com as 3 anteriores, ela estava superando as anteriores nos requisitos bons, né? Nos pontos fortes. Mas o ponto fraco dela, ou os pontos fracos dela também eram muito perigosos. Então a gente vai estar aprendendo, né, que por mais que tenhamos pontos fortes, por mais que tenhamos qualidades, nós temos que estar sempre cautelosos, prevenidos, para que não venhamos a cair, não venhamos a desviar. Porque é importante mantermos firmes, fazendo a vontade do Senhor, para que a gente não venha a desviar e aí perder a graça, perder a unção do Senhor sobre nossas vidas. Amém, meu irmão. Amém. Pastor Liseto, bom dia, meu irmão. Paz. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Uma bênção, o privilégio de estarmos estudando a palavra de Deus. E nós temos aqui essa cidade de Tiatira, como o irmão Celso já destacou, uma cidade famosa aí pelas indústrias de lã, de tinturas. E nós temos a digna representante dessa cidade, a ilustre Lídia, que nós temos a vendedora de púrpura, comerciante, em Atos capítulo 16. Mas Tiatira também era uma cidade famosa pelas suas associações de classe. E a igreja estava inserida aí nesse contexto. E a cidade ficava a cerca de 55 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Hoje uma área ocupada pela parte ocidental da Turquia. E a igreja estava situada em meio à idolatria e o materialismo, porque a idolatria e o materialismo eram grandes tentações em Tiatira, por ser um centro comercial. Também, ali na cidade de Tiatira, tinha muitos templos dedicados a vários deuses. Havia o templo de Apolo, o de Tirimânios, o de Artemis e um santuário a Sambate. E a igreja estava inserida nesse contexto. E é interessante que nós observamos como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo e agora com Tiatira, como tem a ver com as situações das igrejas locais ou as congregações nos dias atuais. Parece que essa carta do Senhor à igreja de Tiatira parece uma carta para as igrejas nos dias atuais. Por quê? Porque a Tiatira era uma igreja, a igreja de Tiatira era uma igreja atuante, era uma igreja que tinha uma grande folha de serviço. Era uma igreja não só ativista, mas era uma igreja que realizava, uma igreja que fazia. Não era apenas um ativismo religioso, era um ativismo no sentido salutar, no sentido de ter o elogio da parte do Senhor. Então não era um elogio, não era um ativismo, era uma folha de serviço. Mas com toda essa folha de serviço, com todo o trabalho bem prestado, uma igreja que estava tolerando certas coisas contrárias ao Senhor. E a leitura que a gente faz é uma leitura para os dias atuais, né?
quantas congregações, quantas igrejas, e nós também, se não tomarmos cuidados, podemos fazer tantos serviços que vão receber elogio do Senhor e, contudo, vamos falhar, tolerando aquilo que deve ser rejeitado da parte do povo de Deus. Muito bom. A gente sabe pouca coisa a respeito da cidade de Tiatira, né? Na verdade, Tiatira é a cidade aí, é a cidade menos importante de todas as outras. Em todas as 7 cartas das igrejas da Ásia, a que a gente pode dizer que é a menos importante é a cidade de Tiatira. Ela hoje tem a cidade de Akşa, no território da Turquia, que fica ali próximo ao rio Lico. Então, o pastor Luiz já falou, perto de 50 a 60 e poucos quilômetros até a cidade de Pérgamo. É uma região interessante, mas que no contexto não tinha tanto privilégio, tanto prestígio quanto outras cidades. Éfeso, por exemplo, gozava de muito mais regalias por parte do Império Romano. Então a gente sabe poucas coisas a respeito da cidade em si, mas o que de fato nos interessa é o que o Senhor sabe a respeito dela. Aquilo que nós não sabemos econômica, culturalmente, nós temos a informação da parte do Senhor. E uma coisa interessante que o pastor Luiz falou é a respeito das associações de classe, né? O irmão Celso também tocou nesse ponto. Porque as associações não eram simplesmente associações. Cada uma dessas associações tinha um padroeiro, digamos assim. Eram associações que defendiam classes trabalhadoras, mas que estavam íntima e profundamente associadas a deuses pagãos que eram cultuados, venerados, e aí a gente tem todo o desembocar de acontecimentos, todas as consequências que são trazidas por esses padroeiros ou por essa idolatria vinda ali das associações. E é basicamente esse um dos grandes problemas aqui na igreja em Tiatira. Irmãos, o que nós sabemos a respeito do mensageiro? Eu quero ler o versículo 18. Bom dia, Edney. Bom dia, Nadson. Eu não sei se não sei se você me viu. Eu não vi, meu irmão. Eu estou por aqui também, viu? Então, por favor, Nadson, traga a sua introdução e fale um pouquinho a respeito dos destinatários. O que nós sabemos de Tiatira? Exatamente, tudo isso aí que vocês falaram, né? A respeito da questão do comércio, uma cidade bem comercial, mas eu quero trazer uma coisa interessante, a questão de Lídia, né? Lá em Atos 16:14, mas não é sobre Lídia em si, que a gente vai falar sobre isso ainda, mas a região onde Tiatira está, né? Junto com Pérgamo, mais uma outra igreja, o nome dessa região onde Tiatira está se chama Lídia, né? A região de Lídia. Então eu achei curioso, interessante isso, né? Por quê? Porque Lídia vai ser provavelmente, né, dizem os estudiosos que provavelmente, né, tenha sido Lídia que tenha voltado para Tiatira e implantado uma igreja lá, né? Então, provavelmente, a igreja que estava em Tiatira tenha sido implantada por Lídia depois de convertida, né? Depois de ter ouvido a pregação de Paulo. Então, achei isso interessante, né? Não sei se é coincidência ou não, mas achei bem interessante, tá? Infelizmente, existem poucos registros arqueológicos, praticamente não existe nada na região, né, que se possa falar hoje a respeito da cidade de Tiatira, né? Mas nós podemos fazer algumas comparações, né, de Tiatira com Éfeso. Por exemplo,
ao contrário de Éfeso, né, a Tiatira, ela permanecia num amor, né, quente, né, porque enquanto Éfeso estava esfriando, Tiatira continuava aquecida em relação ao amor a Jesus, ao amor ao Evangelho, né? E também se mantinha doutrinariamente firme, né, em contraposição à cidade ali de Pérgamo, né? Estava baqueando doutrinariamente, né? A cidade de Tiatira, ela se posicionava firmemente, porém, depois a gente vai falar sobre a questão, claro, né, de Jezabel. Muito bom, meu irmão. Tá certo? Muito bem. Então, e a paciência de Esmina, né? Ela compartilhava, então, a mesma paciência que Esmina tinha. Tá bom? Então, pode continuar. Obrigado, Nath. Eu não tinha visto que você tinha entrado, meu irmão. Não, tudo bem, eu senti. O Natson trouxe um dado interessante. Quando nós estudamos o livro de Atos, a gente comentou a respeito de Lídia, e essa informação que o irmão Natson trouxe, ela é uma das possibilidades. Aqui acredite, inclusive, que Lídia não era o nome de Lídia, né? Que Lídia talvez tenha sido aí um codinome justamente pela cidade em que Lídia nasceu, e também se chama Lídia. Então a gente tem essas possibilidades, irmãos. Pode ser que Lídia fosse o nome dela, pode ser que Lídia também fosse o nome da cidade, ou pode ser que simplesmente a mulher que nós conhecemos como Lídia, que está lá relatada no livro de Atos, tenha recebido esse codinome, esse apelido, por ter nascido na cidade de Lídia. São possibilidades, a gente pode ter essa informação, mas graças a Deus não é nada que abale ou que altere a razão da nossa fé. Mas são dados muito interessantes mesmo. A cidade de Lídia não, a cidade de Tiatira, ela nasce como uma cidade tampão, queridos. Por quê? Porque ela ficava na divisa entre uma cidade inimiga e um território militar dominado pelos seus colonizadores. Então, a cidade de Tiatira vai servir como uma barreira natural, digamos assim, como uma barreira militar contra os adversários. E durante muito tempo ela vai ficando nessa situação, até que finalmente, por volta de 190, Roma definitivamente assume o controle de Tiatira e passa a empregar a pax romana, ou a paz romana, trazendo tempos de paz, tempos de descanso para aquela cidadezinha que nasce para ser muralha contra os adversários. Eu queria que você imaginasse essa situação. Você morando numa cidade que é fronteira com o povo inimigo, com o povo adversário, e que foi fundada para receber ali vários militares, mas para que principalmente fosse o primeiro ponto de combate contra os inimigos que tanto tentavam prejudicar o seu povo. É evidente que morar em Tiatira não é uma das coisas mais fáceis e mais confortáveis do mundo, quando essa cidade foi fundada ali perto do 3º século a.C. Depois, a igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, assume o controle de Tiatira. Isso é o que a história nos traz, por volta de 262 a.C. E finalmente, como eu falei, por volta de 190, é que... Tem meu vídeo. Por volta de 190 é que Roma assume Tiatira e essa cidade finalmente passa a desfrutar de um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade. Alguns professores querem fazer mais algum comentário a respeito disso ou a gente segue? É interessante, Redney, pensando nessa questão,
na influência de Roma, e eu gosto muito de fazer aplicação para os dias atuais, ou aplicações para os nossos dias atuais. É interessante que ali havia um sincretismo religioso, e o Brasil também, existe um sincretismo religioso muito grande, parece também para cada classe aqui no Brasil, tem uma entidade, tem um chamado Deus, uma entidade que acaba aí direcionando, norteando as decisões daqueles que são seus seguidores, e há muita idolatria, e é uma influência romana também, né, em nosso país, né? Já visto aí a questão a própria questão da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E o Brasil foi colonizado aí com esse sincretismo religioso, foi colonizado aí pelos portugueses com essa questão do cristianismo, mas no catolicismo e com algumas permissividades. E aí nós temos a influência também do sincretismo afro, que vieram através dos escravos. É interessante que, se você tem falado dessa questão aí da influência romana em Tiatira, a gente percebe a influência romana, né? E ali em Tiatira tinha também a influência daquela mitologia grega, mas aqui no Brasil a questão da influência afro. E aí se misturando com o catolicismo, e aí criando esse sincretismo religioso e gerando vários deuses, né? Várias idolatrias. E aí esse cuidado também das igrejas no Brasil, né? E eu vou dizer que as igrejas no Brasil é como se estivessem instaladas também no plano de Satanás, como nós tivemos aqui na aula passada, essa questão da igreja está situada ali na cidade que é o plano de Satanás, e aqui no Brasil não é diferente. A gente percebe essas influências também, e as igrejas precisando trabalhar de tal forma que estejam mostrando serviço, como a igreja de Tiatira demonstrava, mas sem estar participando e permitindo, né, a pecaminosidade e até seguindo falsos ensinamentos, falsas profetisas, falsos profetas. Eu acho interessante, eu queria colocar isso, porque há essa semelhança. Eu vejo a igreja no Brasil sofrendo também essas influências e passando por essas lutas como a igreja de Tiatira. Muito bom, irmão, muito bom. A gente sofre muita influência mesmo. Talvez mais um fato que nos aproxime um pouco da cidade ou da igreja em Tiatira é a diversidade étnica, né? A igreja em Tiatira, a cidade de Tiatira, ela é conhecida também por ter várias raças ali convivendo na mesma cidade. Era uma cidade muito diversificada etnicamente. Então você tinha gente de todos os lugares, de todos os cantos, habitando em Tiatira. E, evidentemente, a igreja era formada por essa diversidade étnica. Então, com certeza, isso também tem uma influência no culto, na adoração. O culto ao imperador é um dos menores problemas da igreja em Tiatira. Diferente de outras igrejas que a gente já estudou até aqui, nesses 2 primeiros capítulos, a igreja de Tiatira quase não sofre com relação ao culto ao imperador. O problema de Tiatira é outro, mas a gente vai chegar lá se o Senhor assim permitir. Irmãos, vamos fazer a leitura do verso 18, para a gente começar aqui falando de 2 pontos que me chamam a atenção. Acredito que os irmãos também tenham pensado neles. O verso 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. 2 pontos que eu gostaria que a gente trabalhasse aqui. O primeiro ponto é porque, mais uma vez, o remetente dessa carta, o autor dessa carta, ele vai se identificar. E, mais uma vez, esse remetente vai se dirigir inicialmente a alguém que, desde o capítulo 1, ele vem apresentando. Ele diz: tenho aqui as 7
estrelas e os 7 castiçais ou 7 candelabros diante de mim. E ele vai dizer que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Estou falando sobre o capítulo 1, versículo 20. E que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, assim como ele fez em Apocalipse 2, versículo 1, quando ele diz ao anjo da igreja, ele também faz no versículo 8, na carta da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja. Ele faz no verso 12, na carta da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja. E agora, mais uma vez, no versículo 18, o remetente da carta, o próprio Senhor Jesus, vai se dirigir à liderança dessa igreja e ele diz, ao anjo da igreja em Tiatira. Os irmãos chegaram a pensar a razão do Senhor estar se dirigindo aos anjos das igrejas? O que a gente pode aplicar ou entender com relação a essa direção do Senhor quando escreve ou quando fala à sua igreja? Existem até algumas interpretações. Tem pastor que gosta de ser chamado de anjo da igreja. Mas vamos pensar um pouquinho nessas coisas aqui, nesse primeiro ponto, e depois a gente fala um pouco a respeito da apresentação que Jesus faz sobre si mesmo, né? Aquele que é o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como de bronze reluzente. Vamos lá. Unidunide, quem começa? Vou chamar o Nadson, que fez a participação tardia, quase o nosso Barrichello dessa manhã. Meu irmão, o que você chegou a pensar, a considerar a respeito do anjo da igreja? O Nadson é massa, viu? O Nadson é massa? Bom sentido. Então, gente, o anjo da igreja, né, provavelmente está se referindo ao líder, né, ao líder de cada igreja, né? Mas ele era o receptor das mensagens, né? Ele não era o alvo da mensagem, né? Ele era o receptor e o retransmissor, né? Então o anjo, a carta chegava a ele, né? O anjo se dirigia a ele e ele retransmitia para a igreja, porque na verdade Jesus estava falando com as igrejas, né? Com o coletivo, né? Com aquilo que cada igreja estava fazendo. E as mesmas igrejas, não anjo da igreja, mas as mesmas igrejas iriam receber o benefício de Jesus, né? A retribuição pelas suas obras, ou o castigo, né? Caso não se arrependessem das suas más obras. Então, eu penso dessa maneira, né? Que o anjo da igreja era o líder que recebia essas mensagens e retransmitia para o coletivo, para aquilo que a igreja estava fazendo. Obviamente, com certeza, né, ele tinha essa responsabilidade. Muito bom, meu irmão. Pastor Liceto. Então, existem algumas possibilidades, existem algumas alternativas, algumas sugestões, algumas interpretações, mas eu também compartilho com a ideia do professor Nadson, diácono da nossa igreja, até porque o termo anjo também significa mensageiro, aquele que é mensageiro da parte de Deus. Então, o líder da igreja, o pastor, ele está como mensageiro da parte de Deus, aquele que vai apresentar para a igreja as instruções espirituais. Se nós tivermos a figura do profeta no Velho Testamento, tivemos a figura do sacerdote, e Jesus sendo profeta, sacerdote e rei, nós temos a figura do pastor, que acaba sendo aquele que vai cuidar do rebanho do Senhor. E uma das formas de cuidar do rebanho do Senhor também é instruir o rebanho.
Uma das funções do pastor é instruir o rebanho. Então, eu particularmente, apesar de ter algumas interpretações, que havia, cada igreja tinha um anjo que pudesse estar cuidando e tal, mas aí, nesse sentido, eu vejo que é uma forma, vamos dizer, uma alegoria, um símbolo, né, que está sendo usado com relação à figura do pastor, na qualidade de mensageiro. Porque o pastor também é apresentado como obreiro, o pastor é apresentado como não somente obreiro, mas como professor, algumas vezes como mestre. Mas eu vejo nesse sentido assim, no sentido de mensageiro. Olha, ao anjo, ao mensageiro, você vai apresentar essa mensagem à igreja. Então eu penso nesse sentido. Muito bom. Irmão Celso, você compactua dessas opiniões, desses posicionamentos? Com certeza, até porque acho que não faria muito sentido, né? Se fosse um anjo de forma literal, interpretado de forma literal, Jesus precisar de um homem para mandar a mensagem para um anjo. Não faz sentido, né? Jesus não fala direto com o anjo. Geralmente é o contrário. Ele usa um anjo para trazer a mensagem para o homem. Ele não usaria um homem para levar a mensagem para o anjo. Você estaria invertendo essa cadeia lógica. Então, eu concordo, realmente seria um líder, um pastor, alguém realmente não nessa foi uma palavra usada ali, né? Por mais que não tenha sido usado em mais nenhum outro lugar, né? Em nenhum outro lugar você vai ver essa referência de um líder, do pastor, como anjo, mas naquele momento, naquele contexto, ela se encaixa perfeitamente nessa interpretação. Muito bom, irmãos. E aí, até porque, perdão, professor Radinei, até porque o próprio termo pastor é uma ilustração, né? Até o termo pastor, né? Porque, e como também o rebanho, né? O rebanho do Senhor, os irmãos, também é uma ilustração. É uma figura de que assim como o pastor cuida das ovelhas, né? O Senhor Jesus assume o pastor e nós somos as ovelhas. E os pastores das igrejas são pastores auxiliares do grande pastor Jesus. Então, até o termo pastor também é um símbolo, né? É uma ilustração também. Muito bom. Então, nós temos aqui, irmãos, uma declaração do próprio Senhor Jesus da importância da figura pastoral no meio da igreja, porque ele se dirige às lideranças dessa igreja e confia a liderança dessa igreja, ou seja, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, a tarefa de retransmitir, de passar adiante nessa leitura pública que deveria ser feita dessa carta, toda aquela mensagem que Deus estava trazendo para a igreja. Então a gente tem aqui a figura de uma liderança que precisa ser boca de Deus na igreja em que o Senhor o colocou. Irmãos, se essa liderança se corrompe, acabou. Se o pastor da igreja ele não for fiel àquilo que Deus está mandando falar, transmitindo para a sua igreja, a igreja vai padecer, vai sofrer consequências seríssimas. Então a gente precisa sim, pastor Luiz e eu, na figura de pastores, falarmos exclusivamente aquilo que o Senhor direcionar, nada do próprio coração. E, por outro lado, a igreja precisa orar para que os seus líderes sejam tão fiéis ao Senhor que transmitam unicamente aquilo que o Senhor está querendo falar para a sua igreja. É algo interessante de se pensar, principalmente quando a gente se depara com tantos falsos mestres surgindo nos nossos dias, com tantos pastores que escolhem, na verdade, uma profissão e não necessariamente atendem o chamado do Senhor. Mas vamos adiante, porque só esse primeiro ponto a respeito de ministério pastoral já dá bastante pano para manga. E a respeito do mensageiro, irmãos, a forma como Jesus se apresenta, o que os irmãos conseguiram levantar aqui na continuação do verso 18? Pastor Luiz, começa dessa vez, você foi o último, vai lá. Nós percebemos aqui o destaque do poder, da realeza de Jesus, do senhorio de Jesus, da soberania de Jesus, mas também aqui a questão do juízo do Senhor Jesus
estaria realizando, né? Diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, estão semelhantes ao bronze polido. E nós já estudamos a questão aí do próprio fogo, que é purificador, mas também consumidor. E nós temos aí os pés semelhantes ao bronze polido. Nós temos essa questão remetendo à própria questão assim da figura bélica, da figura militar, da figura do exército. E nós temos aqui mostrando o senhorio do Senhor Jesus, né, o poder do Senhor Jesus e a sua ação, né, uma ação purificadora, uma ação também que seria uma ação de juízo, e demonstrando a grandeza e o poder do Senhor Jesus. Muito bom. Natson? É interessante a gente perceber que ele fala, isto diz o Filho de Deus. Né? Não é um Filho de Deus. Né? Poderia ser assim, isto diz um Filho de Deus. Que sairia bem diferente. Mas é o Filho de Deus. Né? É o Filho de Deus, unigênito. Né? Não há outro Filho de Deus, unigênito, Filho do Pai eterno, né? Além de Jesus. Todos nós somos filhos de Deus, mas somos filhos de Deus adotados, adotivos. E muitas pessoas, algumas pessoas confundem essa coisa de Jesus ser o Filho de Deus e confundem com o fato de nós sermos filhos de Deus. Né? O fato de Jesus ser o Filho de Deus é porque ele é o único Filho de Deus, o único Filho, né, que Deus tem. E nós somos adotivos, porque recebemos a sua graça. Né? Lá em 1 João, se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija, tá? Porque matéria de direito não sou muito bom. Tá? Diz que nós, 1 João não, João, no Evangelho de João, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Né? Então, enquanto Jesus é o Filho de Deus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. A partir daí, sim. Mas Jesus sempre foi o Filho eterno, o Filho de Deus. É por isso que ele se identifica aqui, né? Isto diz o Filho de Deus. Né? Então, precisa se prestar muita atenção nessa fala de Jesus aqui, o Filho de Deus. Né? Não, e prestando atenção e tomando cuidado para algumas doutrinas que fazem de Jesus um Deus menor. Né? Não, Jesus é o Filho de Deus, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, assim como o próprio Pai, da mesma essência e da mesma natureza. É esse o Filho de Deus que está se apresentando aqui nessa carta a Tiatira. Muito bom, meu irmão. Eu creio que o texto é João capítulo 1, verso 12, né? Exatamente isso que o irmão falou. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Muito bom. Irmão Celso. Essa linha que o pastor citou do olhar, né, como um julgamento, aquele olhar de penetrante, o olhar diz muito nas pessoas, né? A gente olha pelo olhar das pessoas, você já percebe que a pessoa está triste, a pessoa está batida, ela está animada. Às vezes a minha mãe, você chega às 7 horas da manhã, quando a gente vê o olho dela, a gente já percebe, hoje vai dar trabalho. Ela está com aquele olhar vivo, sabe? Aquele olhar de que dormiu bem à noite e que vai aprontar bastante durante o dia. E aqui você vê olhar de chama como chama de fogo. É aquele olhar que penetrante, que você está diante de um olhar desse e você fala assim, não tem como
esconder nada, não tem como, sabe, ocultar nada desse olhar. É como eles pudessem penetrar em tudo e descobrir tudo, porque a palavra de Deus diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. E como podemos querer enganar ao Senhor? Como é que pode? Eu posso querer enganar algumas pessoas, não sei como a gente pode querer enganar ao Senhor. E havia coisas naquela igreja que estavam ocultas, que não estavam patentes às outras pessoas, que não era do conhecimento das outras pessoas, mas que Jesus sabia, porque ele é aquele que está no meio da igreja. E ele sempre começa falando, eu conheço, né? E aqui vem com esse olhar de chama de fogo, não tem como esconder. Ele purifica, como o pastor falou, ele julga, ele traz o juízo, mas ele conhece tudo. Aí ele, pegando a fala do irmão Nádio, por ele ser o filho de Deus, ele é onisciente. E por isso ele tem esse olhar penetrante que não tem como esconder nada dele. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Muito bom, irmãos. Então percebam, o Senhor está começando essa carta à igreja em Tiatira, dizendo basicamente o seguinte para eles: olha, primeiro ponto, existe no meio de vocês um ensino doutrinário absurdamente errado, distante do que é o evangelho salvífico de Cristo Jesus. E há no meio de vocês uma influência nefasta, destruidora. E essa influência, e nós vamos falar dessa influência mais para frente, essa influência ou essa influenciadora tem seduzido ou induzido muitos dos que estão dentro da própria igreja. Essa influência tem passado despercebida pelos que são da igreja do Senhor, mas o remetente desta carta conhece perfeita e profundamente tudo o que acontece no meio de vocês. Os seus olhos são como chamas de fogo. Havia uma crença no mundo antigo de que esses olhos como chama de fogo são realmente a justiça, a ação da justiça de Deus. E isso trazia muito pânico, muito temor para os povos antigos. Se a gente for lembrar, desde o primeiro capítulo aqui de Apocalipse, Jesus já está se apresentando como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele fala isso aqui a partir do versículo 14. E também no versículo 15 ele se identifica como esse que tem os pés como bronze, numa fornalha ardente. Então, Jesus está trazendo sobre si uma imagem de um Deus que conhece profundamente de todas as suas igrejas, e não só das igrejas, mas todos os seres humanos, e também a imagem de um Deus que conhece e que não tolera, mas que traz justiça, que traz o julgamento, que traz o juízo quando chega o tempo determinado. E em todas as cartas ele vem trazendo a sua sentença de juízo caso não haja arrependimento. Por outro lado, irmãos e irmãs, quando Jesus se identifica como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, ele fala a respeito de si mesmo, né? Estas são as palavras do Filho de Deus. O pastor Luizito e o irmão Celso mencionaram no comecinho desse nosso estudo de hoje o fato da idolatria na cidade e também na igreja de Tiatira. E o pastor Luizito disse assim, olha, o principal deus adorado naquela região, naquele lugar, era Apolo. E aí, irmãos, Apolo era considerado filho de Zeus, representado ali pelo deus Sol. E esse Apolo, representado ou conhecido como filho de Zeus, era naturalmente conhecido como filho de Deus. Vou recapitular isso daqui para ter certeza que não ficou mal explicado. Apolo, o principal deus adorado na cidade de Tiatira, era conhecido como filho de Zeus. E por isso, representado pelo Sol, era também conhecido como o Filho de Deus. E como se isso não já fosse bastante, os imperadores romanos, embora o culto ao imperador fosse o menor dos problemas na igreja ou na cidade de Tiatira, os imperadores romanos tomavam para si o título de filhos de Deus. Então, quando Jesus começa dizendo para essa igreja, estas são as palavras do Filho de Deus, ele está basicamente dizendo para a igreja de Tiatira, embora vocês cultuem Apolo no meio dessa cidade,
que ele se considere filho de Deus. E embora o imperador romano também tome para si o título de filho de Deus, quem vos escreve é o único e verdadeiro Filho de Deus. O irmão Nadson trouxe da perspectiva humana de quantas vezes nós confundimos essa filiação, né, que na verdade vem por uma adoção, como ele falou. E existia também uma questão idólatra, seja do imperador ou seja daqueles que cultuavam e adoravam a Apolo, de enxergarem nesses dois o Filho de Deus. Jesus precisa dizer assim, olha, só há um Filho de Deus legítimo, verdadeiro, unigênito, e este Filho de Deus é Cristo Jesus. Também há uma invocação aqui de Daniel, né? A gente tem, muito provavelmente, o chamado do texto de Daniel aqui, sendo trazido para nós, Daniel capítulo 10, versículo 6, que vai falar também a respeito desse olhar de fogo e dos pés em latão reluzente. Uma última informação a respeito desse ponto, irmãos, é que, como já foi dito, várias associações existiam aqui em Tiatira. E uma dessas associações era dos fundidores de metal. Eles trabalhavam com metal. E esse metal era usado para... Acho que o pastor Luiz tocou nesse ponto. Esse metal era usado para a produção de armaduras, de armas, de escudos. Ou seja, toda a parte bélica passava pela associação de metalurgia. E o que esses homens entendiam dentro da sua idolatria? Que Apolo, principal deus adorado em Tiatira, era ali retratado muitas vezes como esse grande guerreiro que montava sobre um cavalo branco e empunhando um machado de guerra que cortava dos dois lados, diga-se de passagem, de lâmina dupla. Como é que Jesus se apresenta para quebrar essa ideia louca de que o padroeiro daquele povo, daquela cidade, padroeiro, né? Isso nos lembra algumas coisas, de que o padroeiro daquela cidade, Apolo, o principal deus adorado naquele lugar, viria num cavalo branco, montando e trazendo consigo um machado que corta dos dois lados. Jesus diz, eu sou aquele que tem, e não precisa que ninguém faça uma armadura. Eu sou aquele que tem os seus pés como bronze reluzente. Uma mistura aí de cobre com zinco. É uma mistura nobre, esse bronze reluzente aqui. É uma mistura nobre na metalurgia. Jesus está dizendo mais uma vez. Falando para toda a igreja. Muitas vezes o Senhor usa uma palavra geral para falar para todos e de forma mais intensa para alguns. E muitas vezes de falar para uma pessoa, mas também falar de forma intensa para todos. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Eu entendo sim, irmão. E concordo. Deus pode falar, Deus sempre fala, e Ele fala a toda a igreja, sempre. A palavra de Deus é sempre para toda a igreja. Mas tem coisas que são muito pessoais. Tem coisas que são muito pessoais. E a gente precisa lembrar que a igreja que está recebendo essa carta, ela provavelmente vai conseguir assimilar o que Deus está falando com pessoas pontuais, não só de forma geral. Mas ela conhecia a realidade dentro dela, né? A igreja conhecia a sua própria realidade. E embora alguns irmãos se deixassem influenciar, seduzir ou assim por diante, existiam outros que permaneciam firmes. Então, a identificação vai acontecer. Jesus, a gente vai chegar nesse ponto a respeito de Jezabel, né? Jesus provavelmente não está nominando, ou seja, não está se dirigindo nominalmente a alguém, mas ele está falando diretamente ao pecado que essa pessoa comete. E aí, queridos, o Espírito Santo é aquele que faz justamente esse trabalho de convencer, de envolver o coração e de direcionar cada palavra a cada coração. Eu acho maravilhoso isso, porque tem vezes que eu prego e há uma direção no meu coração com relação à mensagem. Então eu falo com uma intenção dentro do que eu entendi do texto. E aí alguns irmãos, algumas irmãs me procuram depois para dizer que entenderam
coisas completamente diferentes. E não é que esteja errado, é que a percepção do texto, ou seja, o que o Espírito Santo falou com aquela pessoa dentro daquele texto, naquele contexto, foi outra coisa que eu nunca pensei. Eu digo, Deus, é só o Senhor mesmo, sabe? É só o Senhor que faz a obra. Fala, meu irmão. Quantas vezes eu desci do púlpito meio frustrado, você desceu meio frustrado, dizendo, puxa vida, hoje eu não fui aquele vaso, eu não fui aquele instrumento, aquele mensageiro da parte de Deus. Aí, de repente, começam pessoas a se procurar e dizem assim, pastor, que bênção, como Deus falou. Aí a gente chega à conclusão, é Deus mesmo. Nós somos vasos insignificantes e o poder é da parte de Deus. E são lições que Deus nos apresenta, né? Pois é, meu irmão. E glória a Deus por isso, né, Luiz? Porque se fosse depender de nós, meu Senhor, obrigado, Senhor. Irmãos, a irmã Adriana, ela está acompanhando a nossa EBD, ela não está aqui na relação do Google Meet, mas ela está acompanhando via videochamada. A gente conseguiu fazer uma gambiarra, e ela está acompanhando. Adriana, minha irmã, que o Senhor abençoe você, seu esposo, tá bom? Tem sido muito boa a participação de vocês conosco. Vamos adiante. Não vou falar avante, porque vai lembrar o time do Palmeiras, eu jamais faria isso. Vamos adiante. Capítulo 2, versículo 19, queridos. Diz assim: conheço as suas obras. E aí ele vai mencionar, então, alguns fatores aqui. O seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, a gente entra no verso 19 naquilo que a gente pode chamar de pontos fortes. Quais são os pontos fortes, meus irmãos? Irmão Celso, por favor, comece dessa vez, querido. Vou falar avante, para falar com o sotaque português, por favor. Então, os pontos fortes, a gente já havia destacado aqui, né, como eles são bons, né, são muitos, né, até, em relação até às outras igrejas. O Monato destacou, eles têm um amor que faltou a Éfeso, né, eles têm fé, eles têm serviço, uma igreja ativa, uma igreja atuante, são perseverantes, tem a perseverança, né, aquela coisa de não desistir, não se entregar, não desanimar. Mas uma coisa que me chama a atenção é justamente o final do versículo. Ele diz assim, eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essas obras que eles estavam fazendo, elas eram frutos de tudo que ele já elencou lá na frente. O amor, a fé, né, essa perseverança. E isso fez com que eles fizessem essas obras. Mas ele destaca que essas obras que eles fazem agora, elas são mais... E aí eu não sei dizer se são mais em quantidades ou em qualidades. Porque quando ele fala mais, também nós podemos perceber que é a qualidade também das obras, não só apenas a quantidade. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a quantidade. Mas aqui esse mais aqui também a gente pode perceber que é a qualidade dessas obras. E é uma coisa lógica. Quando vamos fazer uma conta simples aqui, você tem 10 pessoas naquela igreja trabalhando, orando, participando de um ministério, e essa igreja vai crescendo na oração, na pregação, na doutrina, no amor, na fé, na disciplina, e aquilo vai fazendo com que mais pessoas vão abraçando essa causa, vão entrando para esse time, e você vai aumentando a sua mão de obra, vamos dizer assim. E a partir do momento que você aumenta a mão de obra, a tendência é que você produza mais, que a gente vê uma produção maior dessa igreja, a gente está produzindo mais. E interessante que Jesus ele diz que nós temos que dar fruto, e o fruto é algo que traz a ideia de produção. Jesus nos chamou para sermos úteis. O cristão é alguém útil, é alguém produtivo. Aquela árvore que não dá fruto, ela será cortada. Então, o que nós vemos na igreja de Tiatira com essas qualidades? É que era uma igreja que não estava acomodada. Era uma igreja que estava em constante crescimento.
crescimento nas obras, crescimento na graça, crescimento no amor. E, porque crescer dá trabalho. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Um casal. Você e a sua esposa sozinhos, os dois, está bem aqui, estamos na nossa casa, nosso apartamento, estão bem, a nossa conta é isso, a nossa despesa é essa. E aí alguém, um determinado, não tem um filho? Ah, que legal, tem um filho, mas peraí. Se você parar para pensar e para calcular, você vai desistir de ter um filho. Porque dá despesa, dá trabalho, né? Pessoal, quantas noites você dormiu? Olha para trás isso aí. Quantas noites você dormiu? Né? E hospital, e um convênio, e mamadeira, e fralda, e aquilo outro, e ele vai crescer. E depois, vamos ter mais outro filho? Crescer dá trabalho. E vamos ter um cachorro? E vamos ter dá trabalho. Então, às vezes, você se acomoda, vamos ficar aqui só, aqui, está tranquilo, está confortável, e se acomoda. E essa igreja ela não se acomodou. Isso, trazendo para a realidade da igreja, crescer dá trabalho para a igreja. Seria muito bom, nós estamos lá, 250, estamos 250 lá, vamos supor, vamos fechar nesse número aqui, 250, estamos lá confortáveis, no nosso tempo, falta alguma coisa lá? Não, tá bom, ar-condicionado, temos água, temos um bom som, uma boa música, palavra, temos estudo, tá muito bom, pastor, tá bom aqui, né? Para que a gente vai ficar se preocupando em evangelizar, fazer missões, entregar, porque quando a gente evangeliza, a gente corre o risco de crescer. Porque nós estamos pregando a palavra do Senhor. Essa palavra que transforma. E as pessoas, ao serem impactadas por essa palavra, ao serem alcançadas por essa graça, elas vão vir para, não necessariamente só para a nossa igreja, mas o risco, vamos dizer assim, o risco de vir para a nossa igreja é muito grande. E aí vão vir para a nossa igreja e agora? Chegou 10, 15, 20 pessoas. E agora nós temos que acomodá-las, nós temos que discipular, nós temos que se preocupar com os filhos, com os casais. Dá trabalho. Não vamos ficar só nós aqui. Mas aí, quando a gente morrer, ficar velho, não, nossos filhos vão nos substituindo. Né? Quem dera, né? Nossos filhos nos substituíssem, depender dos meus filhos, infelizmente. Quem dera nossos filhos nos substituíssem nessa missão. Mas não, crescer dá trabalho. A gente muitas vezes não quer crescer porque está acomodado, está confortável. Mas essa igreja não, ela estava crescendo, as obras dela estavam maiores do que as antigas. Por quê? Eles estavam em desenvolvimento, em crescimento, dando frutos. É isso, para isso que Deus nos chamou, para dar frutos, para crescer. Né? Nós precisamos crescer, frutificar em quantidade, é bom, mas principalmente na qualidade do serviço. À medida que nós vamos fazendo algo, a tendência é que a gente faça melhor cada vez mais. Né? Por quê? Porque nós vamos ter mais a experiência, mais a prática, mais conhecimento daquilo. Então a gente vai desenvolvendo uma melhor maneira de fazer aquilo. E eu vejo essa igreja de Tiatira, uma igreja que estava crescendo, que estava se desenvolvendo. Uma igreja que não estava acomodada, que não estava confortável na situação que ela estava, e ela estava buscando sempre dar mais frutos. Muito legal. Eu lembrei, você estava falando sobre o crescimento, eu lembrei de parte da oração da nossa irmã Elaine não sei se foi na sexta-feira, na oração, não lembro agora qual foi o dia, mas ela comentava a respeito do filho dela, do irmão Carlos, das dores que ele sentia durante o crescimento. A Elaine está aqui? Está com a gente? Estou. Bom dia, Elaine. Foi isso mesmo. Foi outro. Bom dia, graça e paz. Foi isso mesmo, sim. Se eu não me engano, na terça-feira de intercessão, às 20 horas. Muito legal. E crescer dói. Crescer dói mesmo, né? Traz dificuldades. Mas vale a pena. É importante, vale a pena. E essa igreja está em crescimento. Muito boa sua fala. Elaine, você quer completar? Quer falar alguma coisa, minha irmã, já que eu te chamei? Não, meu querido, tá tudo ok. Acho que todos, como eu, temos aprendido muito. Que Deus continue abençoando. Amém, amém. Natson. Então, só para voltar um pouco lá sobre o que o Betinho perguntou, né? Sim, concordo sim na questão
o receptor ele também tem responsabilidade, né? Sobre, assim, porque ele faz parte da igreja, né? Então ele transmite, mas ele faz parte da igreja, tem responsabilidade, principalmente como líder, né? Só para e na questão das obras da igreja de Tiatira, né? As últimas obras mais numerosas que as primeiras, né? Isso demonstrava que a fé da igreja ela era refletida em obras, né? Batendo com o que Tiago, lá no capítulo 2, né? Do versículo 14 a 17, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, batia então, né, o que a igreja estava fazendo em questão de obras, em questão de atitude, né, com aquilo com o evangelho propriamente dito, né? E a questão também, né, que Jesus fala do amor, né, da demonstração de amor, claro que também manifestado nas obras dessa igreja de Tiatira, né, que é o princípio fundamental da vida do cristão, né? João, né, lá em 1 João, ele vai falar isso. João fala disso, né, na questão do amor, que é fundamental, né? E aí então nós vamos ver a questão da fé, a fé que os discípulos demonstravam e a perseverança que era revelada, né? Que revelava essa fé, né? A perseverança deles revelava a fé que eles mantinham em Jesus através dessa perseverança. Muito bom. Pastor Lizeto. Uma igreja que não estava estagnada, mas que estava progredindo na questão das suas atividades, na questão da sua folha de serviço. Mas eu quero destacar a questão aí da perseverança. A igreja mantinha resistência constante, apesar das perseguições em tempos difíceis. Então ela mantinha a sua perseverança. Sofria perseguição, mas era perseverante. Porque era perseverante, ela então realizava obras a tal ponto das suas obras últimas serem mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, ela, através da sua perseverança, ela manteve uma folha de serviço e aumentou essa folha de serviço e prestando mais serviço como igreja do Senhor. Muito bom, gente. Me chama a atenção o fato de que essa palavra amor, né, HP, aparece só 2 vezes em todo o livro de Apocalipse. E elas aparecem muito próximas uma da outra. A primeira está aqui em Apocalipse 2, no versículo 4, a respeito da igreja de Éfeso, quando vai falar que Éfeso abandonou o primeiro amor. E a segunda vez é a respeito da igreja de Tiatira, que é descrita aqui como um dos seus pontos fortes: conheço suas obras, o seu amor. Gente, não é à toa, não é aleatório. Jesus está literalmente fazendo aqui uma comparação, uma oposição um contraste entre essas 2 igrejas. E ele está mostrando para nós que amar é algo fundamental para a vida de uma igreja, uma verdadeira igreja de Cristo. Esse amor aqui ele pode ser entendido como amor ao Senhor e como amor ao próximo, porque se a gente observar os demais pontos fortes, não é só o amor, tem a questão do serviço. Então, o amor e o serviço, eles estão caminhando lado a lado na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja que ama a Deus e que ama aqueles que estão à sua volta e que por isso serve os que estão à sua volta. O termo aqui
para serviço é de diaconia. Então é um serviço voluntário, é um serviço fraternal, amoroso, é o auxiliar o próximo nas suas necessidades e um auxílio impregnado de amor. Não é diferente de um serviço doulos, ou seja, de um serviço de um servo para o seu senhor, para o seu superior. Aqui é um serviço amoroso, voluntário, livre. E ele também fala sobre fé e perseverança. Fé no sentido de crença, de confiança no Senhor mais do que nas coisas desse mundo, mas fé também no sentido de fidelidade, de permanência. Por isso que a perseverança caminha lado a lado com a fé na igreja de Tiatira, porque a perseverança era a capacidade de permanecer, de resistir, mesmo diante das tentações ou das provações tão difíceis, as pressões que essa igreja sofria naquele contexto, naquele cenário. A gente vai falar sobre o cenário, vai falar sobre o contexto. Vamos entrar nos pontos fracos agora, que são mencionados pela igreja, pelo Senhor, com relação à igreja de Tiatira, tá? Do verso 20 ao verso 23. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz ou seduz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependessem de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Dei-lhe tempo, né? Mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Irmãos, observem no final do verso 23 a referência àquilo que a gente falou lá do versículo 18, os olhos como chamas de fogo. Jesus está mais uma vez reforçando essa ideia, dizendo: eu sou aquele que sonda mentes e corações e que retribui conhecimento e juízo. Mas, vamos lá. Pastor Luizeto, por favor. Bom, aí nós temos uma fala interessante. A gente tinha falado da questão do amor, da igreja ser amorosa, a igreja... Provavelmente Jezabel, né? A fala de Jezabel era essa. Gente, é o seguinte: qual é o mal que vocês, se vocês fizerem parte dessas associações? Que problema há se vocês fizerem parte do culto desses deuses? De sentarem lá, comerem as suas ofertas, né? Qual é o problema de vocês participarem das festinhas? E quando a gente fala festinhas aqui, eram verdadeiras orgias sexuais, né? Então, era exatamente por aí, então, a fala de Jezabel, né? Por que não? Esse mesmo por que não existe no dia de hoje também, né? Por que não, gente? Vocês não precisam trabalhar? Precisamos. Vocês não precisam comercializar? Vocês não precisamos. Então, pessoal, vamos lá. O que é isso? Para que tanta rigidez assim? A gente precisa viver. Então existia um grupo, né? Provavelmente um grupo grande dentro da igreja, porque Jezabel estava dentro da igreja, que estava escutando essas doutrinas de Jezabel, né? Jezabel dizia: olha, o corpo não é mau? O corpo não é mau? O corpo é mau. Então, mal por mal, se vocês forem lá e fizerem parte desses rituais, né? Se vocês fizerem, vocês vão ser maus. O corpo é mau.
Se vocês saírem de lá e não fizerem, o corpo vai continuar sendo mal diante de Deus. Porque a carne é má. Claro que isso é um ensinamento gnóstico, né? Que se misturava às doutrinas da igreja naquela época. Muito bem. Então, essas doutrinas foram, então, penetrando no ouvido e na mente de muitos. E é aí, então, que Jezabel faz aqueles cristãos se prostituírem moralmente, se prostituírem com outros deuses, no caso, espiritualmente, né? E é por isso que Deus pega pesado com ela, né? E pega pesado também com a própria igreja de Tiatira. Porque, apesar de ter todos esses lados bons que nós falamos aqui, Tiatira tropeçou num ponto fundamental, que foi a tolerância. Tolerar, né? Ora, afinal de contas, Deus não é amor? Nós não temos que amar os nossos irmãos? Então por que não tolerar esse irmão? Né? Ora, né? Vamos deixar ela falar, vamos deixar eles escolherem. Né? Então, aí sim, lembrando aí o que o Betinho falou, sim, a igreja e o líder daquela igreja, sim, tinham responsabilidade sobre o que estava acontecendo, porque eles eram firmes, continuavam firmes na sua doutrina, mas não pegavam pesado, né, com aquela mulher que estava conseguindo, né, desviar e matar espiritualmente a tantos, usada aí por Satanás. Muito bom, meu irmão. Muito bom mesmo. Irmão Celso. Eu acho interessante esse ponto aqui da tolerância, né, que o monarquista tocou no final. Deus falando para a igreja que Jesus falando, tem contra você que você tolera, ou seja, a tolerância. Então, se Deus tem contra a igreja e ele tolerou, qual era o comportamento que Deus esperava da igreja? A intolerância. Tolerância em relação a essa situação. Aí, quando a gente fala em tolerância, eu lembro de intolerância à lactose. Você conhece, já conhece alguém que já teve, ou que tem. A pessoa que tem intolerância à lactose, ela não pode comer alimentos derivados de leite, porque ela começa a ter alguns sintomas, a apresentar algum tipo de alergia, e em alguns casos pode até correr risco de falecer. E o que eu quero trazer para isso? É que nós temos que ser intolerantes ao pecado. Temos que ser intolerantes ao pecado. O pecado tem que nos causar mal. O pecado tem que nos fazer ter coceira. O pecado tem que nos fazer ter urticária. E a igreja... ânsia de vômito. A igreja de Tiatira, ela não era mais intolerante. Ela já estava degustando, ela já estava, né, se aproveitando daquilo ali, trazendo essa boa informação do monarca, até por uma questão comercial, financeira, porque eles não queriam ser excluídos daquela sociedade, daquela comunidade. Então eles tinham que participar. Olha que interessante, a igreja de Esmina, se não me engano, disse que era uma igreja pobre. Mas a cidade de Esmina era uma cidade rica, mas a igreja era pobre. Por que eles eram pobres? Porque eles eram discriminados, eles eram excluídos, eles eram boicotados pela outra sociedade porque eles eram cristãos. Então eles não compactuavam. E aí eles eram boicotados. Era isso que ia acontecer com o pessoal de Tiatira. Por quê? Porque a partir do momento que vocês não fazem parte mais do nosso sindicato, do nosso grêmio, vocês não vão participar das nossas reuniões aqui, dos nossos eventos, eles vão ser boicotados. Então, a gente percebe que a igreja ela tem que ser intolerante, ela não pode aceitar o mal. Tem um Salmo 101, eu queria ler rapidinho. Salmo 101, verso 3 a 5, diz assim: repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar o que difamam próximas ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Mas a igreja ela tem que ter tolerância ao pecado, tolerância ao mal.
Jó fala lá que fiz conserto dos meus olhos, como depois fixarei numa virgem. A gente falou de olhos, os olhos de Jesus, e a gente lembra dos olhos, pelos olhos entram esse pecado, esse olhar, essa imoralidade, essa imoralidade sexual, ela entra pelos nossos olhos. E o que nós temos fixado nos nossos olhos? Isso vai entrando, vamos tolerando aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, vamos aceitando, e aquilo vai enchendo a nossa mente, vai enchendo o nosso coração, e a gente não vai mais sentindo nojo daquilo. Porque quando você deixa de ser intolerante, você não sente mais nojo. O pastor falou agora, o pastor tem ânsia de vômito. Por que você tem ânsia de vômito? Porque aquilo te causa uma repulsa, e você quer pôr para fora. E a gente deixa de sentir nojo e começa a achar as coisas muito normais. Não, tudo bem. E a igreja não pode entrar nisso, nesse tipo de aceitar essas coisas. E aqui, interessante, da questão da comida sacrificada. Paulo já havia falado lá em Coríntios, em Romanos também, ele volta a citar alguma coisa sobre a comida sacrificada. Especificamente nesse caso de Tiatira, é isso que o irmão falou. Essa comida, esse alimento, ele era consumido dentro dessas festas. Era algo que era realmente explícito. Isso que você está comendo é consagrado aos ídolos. Dentro de uma festa, dentro de um evento de consagração. Não é aquela comida, aquele alimento que você comprava no mercado, que você comprava na feira. Porque grande parte desse alimento, ele vinha exatamente dos tempos. Não só do tempo cristão, do tempo judeu. Tempo cristão não, dos tempos judeus. Mas dos tempos pagãos também, porque a comida, o animal que era sacrificado, uma parte era queimada. Mas e a outra parte? Em boa parte, aquela outra parte que não era queimada, ela era vendida nas feiras no mercado. Por isso que Paulo falou, olha, quando você for comprar uma carne lá, meu filho, não fica perguntando de onde que vem, né? Ô açougueiro, de onde que vem essa carne aqui? Compra a carne e come. Para você não ficar com a sua consciência pesada. É para você não ficar preocupado com isso. Porque senão, essa carne aqui veio lá do templo de Apolo. Aí você já não vai poder comer. Então vai lá no mercado, compra a tua carne e fica com a tua consciência tranquila, não fica querendo saber a origem. Agora, esse não. Era explícito. Estava dentro de uma festa, dentro do evento, e era claro. Eu trabalhava à noite, às vezes eu gostava de comer muito doce, para não ter sono. E aí tinha um senhorzinho que ia no posto de tomar café, ele sempre estava lá, de vez em quando ele dava bala, distribuía bala para as meninas, para os rapazes, e ele quer uma bala? Eu falei, opa, quero. E ele tinha saco cheio de bala. O que você quer? Você pegar bala de canela, bala de banana, bala de café, as que eu mais gostava, e pegava, chupava a noite toda lá, beleza. Aí um certo dia, alguém trabalhando comigo falou assim, você pega essas balas dele? Eu falei, por quê? O que tem? Essa bala aí, ele é do Cosme Damião, ele vai naquele centro lá. Aí eu falei, não vou pegar mais, por quê? Por causa dele, do rapaz que me alertou, pela consciência dele, né? Porque eu nunca me fez mal aquelas balas. Mas tem o Espírito do Senhor, não é porque eu peguei uma bala sem saber de onde vinha, que o Espírito de Deus vai sair de mim. Mas porque aquele me alertou, porque ele me avisou, então, até mesmo para não escandalizar, tá bom, não pego mais. Passei a comprar minhas balas, né? Sem problema nenhum. Mas a gente percebe que nós não podemos tolerar, aceitar, entrar nesse ciclo do mundo não tem problema, né? Ou você não sentir mais aquele cheiro podre do pecado. Eu até, na tenda, eu sempre comento essa história. Eu entrei num local onde tinha uma vala a céu aberto, e ali, quando eu cheguei no primeiro momento ali, eu senti um cheiro horrível, repugnante. E eu olhava para as pessoas que estavam comigo, nossa, como deve ser horrível você ficar num local desse, num ambiente desse. Imagina, né, você comer aqui tudo, esse cheiro do lixo. E aí, à medida que a gente foi ficando lá, distraído com o serviço, com o trabalho, ocupado, depois de 15, 20 minutos, meia hora, eu não estava mais sentindo aquele cheiro não estava me incomodando mais. Depois de um certo tempo, alguém trouxe algo para a gente comer, e eu comi ali. Olha só, já estava totalmente adaptado àquele ambiente. Isso não pode acontecer com a igreja. A igreja não pode estar adaptada, ela tem que estar inconformada com o mundo. Ele fala, não vos conformeis. A igreja que tolera, ela acaba se conformando. E aqui, para me fechar, a parte que ele fala, né?
de Jezabel, ele fala, porém, olha só, por mais que ela não era para tolerar, Deus deu uma oportunidade. Né? Deus dava uma oportunidade de arrependimento. Deus, ele quer o arrependimento. O tempo que ele dá, ele prolonga essa paciência, essa longanimidade de Deus, é sempre buscando o quê? É sempre buscando o nosso arrependimento. Né? Porque para que a gente possa ter essa oportunidade de se apresentar ao Senhor, confessar nossos pecados. Eu queria ler Jeremias 36:3. Isso aqui. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejam trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Aqui que ele está falando, olha, quem sabe, né? Eles tinham achado, quem sabe que o povo souber todo o mal que vai vir sobre eles, que eles pecarem, que eles se desviarem. Quem sabe isso faça com que eles se arrependam, com que eles se convertam, que eles deixem dessa prática. E Jesus estaria avisando, olha, já falei, já comecei, já estou mostrando o que há de vir sobre essa igreja, sobre essa mulher, sobre esses que estão praticando, sobre esses que estão seguindo ela, para que ela se arrependa. É o que Deus espera, que a gente se arrependa. Então, por mais que a gente tenha errado, tenha falhado, Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender, de corrigir, e Ele nos alerta. Né? Deus, ele é o maior spoiler da história, é Deus. Ele fala o que vai acontecer no final. Olha, vai acontecer isso. É isso que vai. O final da história é esse. E mesmo assim, alguns não acreditam, continuam insistindo no erro, continuam na sua vida de pecado, não dando ouvidos, não se arrependendo. É triste, né? Porque nós vamos ser cobrados pelos nossos atos. Como o Senhor diz, né? Ele vai cobrar cada um pelos seus atos. Deixa aqui, ó, para você. Não é agora. Irmãos, muitos pontos interessantes. Eu estou vendo aqui alguns comentários no chat para tentar auxiliar de alguma forma. Vamos lá. Se você quiser dar uma olhada um pouco melhor o que fez a Jezabel, esposa do rei Acabe, eu vou deixar alguns textos para você aqui para que você possa ler com mais calma. 1 Reis, capítulo 16, verso 31 a 34. Depois, capítulo 21, verso 25 e 26, tá bom? Ainda de 1 Reis. E depois, segundo livro de Reis, capítulo 9, verso 22. Perceba a forma sorrateira com que Jezabel consegue influenciar Acabe e influenciar toda a nação, todo o reino do norte, a adoração a Baal e a feitiçaria. E embora nesses textos que eu acabei de mencionar, não seja citado nada com relação à prostituição, à imoralidade sexual, essas duas coisas sempre caminham juntas. Elas podem ser literais, né, idolatria e prostituição, o que é muito fácil de acontecer, ou ela pode ser uma ilustração, tá? Algo mais alegórico, figurativo. Tá fechado. Essa prostituição diz respeito a uma prostituição espiritual. As duas coisas são verdadeiras. Sobre a prostituição do Reino do Norte, você pode ler 2 Reis, capítulo 9, verso 22. E aí, esse texto fala um pouquinho mais a respeito sobre prostituição. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, depois de todas essas falas muito apropriadas, muito boas, é que existem algumas possibilidades, né? Primeiro, irmãos, dentro da igreja, a gente corre o risco de que alguém se levante trazendo sorrateira e sutilmente distorções do evangelho, distorções da palavra, e isso com a intenção de levar o povo de Deus ao erro, ao pecado. Jezabel fazia exatamente isso. Primeiro, essa mulher era uma mulher, o termo grego diz respeito a uma mulher feminina, e essa mulher se dizia profetiza. Quando ela se dizia profetiza, ela está trazendo para si o peso que Deus fala ao povo por meio dela. Então, era uma mulher de uma posição de liderança, de uma posição de influência. Era alguém que se levantava no meio da igreja para dizer assim, Deus falou comigo e eu estou falando com vocês aquilo que Deus me transmitiu. E o que é que ela trazia? O que ela trazia é basicamente aquilo que o irmão Nasson nos falou. Não tem nenhum problema. É só uma questão social, é cultura. É folclórico, não tem problema participar disso, participar daquilo, comer disso, ir a um templo pagão, participar dessas orgias ou dessas festinhas, não tem problema, não tem nada a ver, é tudo tranquilo, pega nada. São termos
muito comuns nos nossos dias, muito comuns. Essa influência de Jezabel estava seduzindo alguns irmãos e irmãs da igreja de Tiatira. O termo seduzir, a NVI não traduz como sedução. A NVI traduz como induz os meus servos. Mas o texto grego original vai mostrar para nós a palavra para sedução. E sedução, irmãos e irmãs, geralmente está associado à obra de Satanás. Então, é como se Deus estivesse dizendo a esse povo que essa mulher traz uma influência tão grande que seduz esses irmãos semelhantemente àquilo que Satanás faz. Em outras palavras, aqui em outras referências, a sedução de Satanás, você pode ler aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, capítulo 20, verso 3, e verso 8 e verso 10. E também há um falso profeta, que é onde Jezabel mais se encaixa, Apocalipse 13, verso 14, e também Apocalipse 19, versículo 20, tá? Eu vou voltar aqui, porque a Cíntia perguntou qual foi a segunda referência. E aí a segunda referência, eu acredito que ela esteja falando a respeito de Jezabel, né? Então eu vou repetir os textos lá de primeiro livro de Reis. Primeiro Reis 16, 31 a 34. Depois, capítulo 21, versos 25 e 26. E depois, segundo livro de Reis, capítulo 9, verso 22, tá? E aí, queridos, com relação a possibilidades de quem tenha sido essa Jezabel. Bom, são apenas possibilidades. Alguns acreditam que essa Jezabel fosse esposa do anjo da igreja. Ok? Então, a esposa do líder da igreja, do pastor da igreja, tinha essa influência comparada à influência de Jezabel lá no Reino do Norte. Que levou o Reino do Norte à apostasia, ao pecado da idolatria com Baal e a prostituição. Outros ainda acreditam que Lídia, aquela vendedora lá de Atos capítulo 16, era a tal da Jezabel, a Lídia, vendedora de roupas de púrpura e tudo mais. Irmãos, são apenas suposições. Eu estou trazendo suposições para vocês, tá? E, por fim, alguns ainda acreditam que essa Jezabel seja apenas uma ilustração, uma representação, né, da Jezabel lá de primeiro livro de Reis, ok? Lá do rei Acabe. São essas três possibilidades que nós temos aqui. O que eu acredito, particularmente, acredito muito mais que ela seja um termo ilustrativo da influência que Jezabel teve, Jezabel, esposa do rei Acabe, teve na nação ali no Reino do Norte. Eu não acredito que ela seja a esposa do pastor, embora isso possa acontecer. Há quem crê, inclusive, que essa Jezabel abre a sua casa, essa Jezabel aqui de Apocalipse, abre a sua casa, recebe os nicolaítas e dá toda assistência, inclusive sustento financeiro, para que esses nicolaítas influenciassem a igreja. E eu não duvido de nada disso. O que nós precisamos ter em mente? Existe sim uma presente influência diabólica, satânica, que tenta seduzir os irmãos em Cristo no meio da igreja, tá? E a gente precisa ser, como o irmão Celso falou, intolerante a todo falso ensino. A igreja de Éfeso fez isso, a igreja de Tiatira falhou em ser intolerante. Vamos caminhando para o final. O que nós temos agora aqui? Nós temos promessa de juízo do verso 22 ao verso 23 e também uma advertência e encorajamento aos fiéis. Então eu vou ler do verso 24 até o versículo 29. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, daria autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro.
eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós temos aqui, então? Uma palavra de encorajamento aos fiéis, versos 24 e 25. Temos um desafio para que esses fiéis permaneçam firmes, perseverantes, e que eles vençam essas provações e recebam o prêmio por essa perseverança. Eu não tinha visto, mas a irmã Cristina me falou que o pastor Luizeto pediu a palavra. Para mim, não apareceu aqui a imagem dele, mas obrigado, Cristina. Pastor Luizeto, meu irmão. Está perdoado, levantei 3 vezes. Não, é interessante, o pastor Redinei, é que se nós temos essa repreensão à liderança da igreja, a igreja com relação a tolerar a Jezabel, é muito similar à repreensão à igreja em Pérgamo com relação a Balaão, a doutrina de Balaão. E é muito parecida a ação nessa questão da sedução. E Balaão sendo denominado um profeta, e essa Jezabel uma profetisa. Mas seria só essa consideração, e aí nós temos como você tem destacado a partir de agora, a ação do Senhor com relação à retribuição, ao que cada um estaria fazendo, né? E agora também aí as considerações finais. Seria só isso. Muito bom, meu irmão. Muito bom. Em Pérgamo, o Senhor disse, tem aí no meio de vocês, né? Tem aí, versículo 14. E em Tiatira, o versículo 20 diz que não só tem no meio deles alguém como Jezabel ou como Balaão, mas que eles toleram. É um negócio impressionante isso, né? E não é nada muito distante das nossas realidades como igreja, não, viu? Nada distante do nosso cenário. Mas vamos lá, pastor Luizeto, prossegue aí, por favor. Já trata desses pontos. Deixa eu compartilhar aqui alguns apontamentos, né? Nós temos aí no verso 24, né? Temos aqui as coisas profundas de Satanás, né? Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Interessante aí a graça e a misericórdia do Senhor, né? Sobre aqueles que são fiéis, e a justiça sobre aqueles que são infiéis, e o juízo sobre aqueles que são infiéis. Temos aí as coisas profundas de Satanás, as doutrinas falsas, uma alusão aí às seitas secretas, com corpos de doutrina esotérica, fingindo que só eles receberam uma revelação particular, dizendo ser de Deus, mas na realidade são de Satanás. É uma questão muito forte. E aí, aqueles que estariam resistindo, né, o Senhor estaria usando aí de misericórdia. E aí, tão somente conservar o que tendes até que eu venha, né? Ou seja, que eles não perdessem aquilo que eles já possuíam, que eles não retrocedessem na fé, mas que eles deveriam manter a posição até a intervenção divina. E aí no verso 26, ao vencedor, né, aquele que se mantém firme, aquele que se opõe ao culto promovido por Jezabel, aquele que evita a imoralidade e que contra ela combate, não só evita, mas combate essa imoralidade, aquele que alcança o triunfo sobre o pecado, né? Esse é o vencedor. Lhe darei a autoridade sobre as nações. E aí lembrando, né? O que Paulo vai dizer à igreja em Corinto, que os servos do Senhor, com o Senhor Jesus, julgarão o mundo e os anjos, né? Aí os demônios. E aí nós temos no verso 27, né? E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro.
Ou seja, subentende como um pastor, o governo de Cristo será severo, protetor e beneficente. Ou seja, a ideia do cetro aqui, né? O grande rei. Né? O grande rei é um rei pastor. Ele cuida, né? E ele tem aí o cajado, ele tem a vara, que conduz, mas que corrige. E aí nós temos o cetro, né? Que demonstra o seu senhorio como rei, né? E que ele vai comandar com pulso firme, com firmeza. É muito interessante isso. Né? E aí o verso 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Né? Aqueles que se mantiverem fiéis. Né? Estrela da manhã. Aí nós temos provavelmente uma referência ao próprio Senhor Jesus, ao próprio Cristo, mas nós também temos talvez a vida imortal que o crente receberá de Cristo, né? Conhecido como a estrela da manhã. Então pode simbolizar o próprio Senhor Jesus Cristo e sua presença entre os fiéis durante as tribulações do mundo, mas também pode aí prenunciar o raiar da segunda vinda de Cristo e as glórias que esperam os justos. É fantástico. À luz desses versos que nós vemos, né, que o pastor Ednei deu aqui, os versos finais, como vale a pena refutar todas as heresias que são apresentadas, combatê-las e anunciar o verdadeiro evangelho e manter a fidelidade, porque a recompensa do Senhor será grande. E aí ele encerra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Deus sempre fala, mas é importante que estejamos dispostos a ouvir a voz de Deus e a colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E aqui eu encerro a minha participação. Que o Eterno continue abençoando a todos. Amém, meu irmão. Obrigado. Irmão Celso. É só destacar, o pastor já até citou, essa parte onde ele fala: não porei outra carga sobre vocês. Porque o Senhor, ele conhece, né, exatamente a estrutura de cada um, né? Ele sabe o que cada um de nós suporta, até onde vai as nossas forças. Ninguém melhor do que ele conhece. E ele não ia acrescentar nada mais que não fosse necessário. Aquilo que vem do Senhor é exatamente aquilo que nós precisamos, é exatamente o necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Deus não nos manda nada que seja inútil, que seja irrelevante, né, que seja um apêndice. Acredito até que o apêndice tem alguma função, é que não descobriram, mas deve ter, porque Deus não colocaria lá se não tivesse uma função. Mas aquilo que vem de Deus sempre tem um propósito, uma função. Por isso ele não ia acrescentar nada mais para este grupo, porque aquele grupo não precisava de mais nada. Ele já havia dado tudo quanto eles necessitavam. E ele fala: aquilo que você já tem, apegue-se a isso com firmeza ao que você já tem. Né? E aí o pastor até falou de manter o posicionamento, se manter firme. Na estratégia militar, né, de combate, você vai avançando no terreno do inimigo, e você, à medida que você domina o terreno, você estabelece ali a sua base, você controla aquele local, só depois que você avança. Enquanto você não controlar, não tiver o controle de tudo, dominar tudo, e aí você deixa alguns ali, né, dependendo do tamanho do terreno, a quantidade vai depender do tamanho, você deixa alguns ali para preservar, para manter aquele controle, e aí você vai avançando. Então Deus fala aqui, ó, mantenha aquilo que vocês já receberam. Paulo, em uma dessas cartas, fala, né, aquilo que vocês já receberam, né, mantenham. Então a gente precisa manter todo esse ensinamento do Senhor, tudo isso que a gente tem recebido do Senhor. E aqui, esse grupo aqui já tinha recebido ensinamento, doutrina. Eles já demonstravam isso com amor, com fé, com perseverança. Então o Senhor está ali orientando para que eles mantenham, para que eles perseverem, para que eles não vacilem, para que eles não percam essa posição, para que eles não retrocedam, né? Para que eles não voltem atrás. Né? E aí ele encerra lá no versículo falando exatamente
da estrela da manhã. Né? A estrela da manhã é um futuro glorioso para o salmo. Né? Essa glória que espera o salmo. Né? Esse é o grande presente, essa grande recompensa para os que forem fiéis, para os que permanecerem firmes até o fim. Esse futuro glorioso. A igreja passava por tantas dificuldades, perseguições, havia essa luta, né? E aqueles que fossem firmes iriam passar por essa dificuldade, iriam ser boicotados e tantas outras coisas, tantos outros tipos de perseguições que iriam acontecer, mas aqueles que forem firmes, aqueles que perseveraram, aqueles que forem intolerantes a todo falso ensino, a todo pecado, a todo ensino desagrado ao Senhor, esses teriam um futuro glorioso, que seria a estrela da manhã. Muito bom. Irmão Natson. Só para falar dos 3 grupos que existiam dentro dessa igreja, né? Havia o grupo que seguia Jezabel, explicitamente. Havia o grupo que não seguia Jezabel, mas tolerava aquilo que ela fazia. E havia um outro grupo, que era aquele que, como vocês disseram bem, né, eram intolerantes à doutrina de Jezabel. Né? Esse terceiro grupo, que era intolerante à doutrina de Jezabel, é a que Jesus ele se dirige quando diz aos restantes que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Né? As profundezas de Satanás eram o ensino de Jezabel, que dizia: para você lutar contra aquilo que é de Satanás, você tem que conhecer aquilo que é de Satanás. Então vão lá e experimentem. Né? Então Jesus fala, esses que não têm essa doutrina, esses aí são aqueles que são os vencedores. Né? Aquele que guarda as minhas obras até o fim. Né? A esses que não toleram essa doutrina, esses é que terão autoridade sobre as nações. Esses são os rejeitados da sociedade, mas que terão autoridade sobre as nações. Tá? Esses é que vão ter o privilégio de reinar com Cristo. Né? E vão ter a estrela da manhã, que aqui na minha interpretação é o próprio Cristo, que é o maior de todos os privilégios, de todos os presentes. Né? E, por fim, ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça. Né? Tá? Então, Jesus, ele vê tudo nos olhos de fogo. Né? Ele faz distinção entre os que são e os que não são. Esses são os olhos de fogo. Ele conhece profundamente, não superficialmente. Né? Então, seguir a sua doutrina é o meio de assegurar a vitória com ele. Ouvir outras doutrinas mais fáceis de serem seguidas pode significar sentença de morte se não houver arrependimento. É bem grande, né? Tá? Só para chamar a atenção para o que o pastor Sérgio falou a respeito de Balaão e da comparação que ele fez de Balaão e de Jezabel. Né? Então existem 2 estratégias de Satanás. A estratégia fora da igreja são doutrinas que vêm de fora, mas também existe uma outra estratégia, a estratégia da doutrina dentro da igreja, que são pessoas que têm doutrina que colocam dentro da igreja. As 2 estratégias, né? Das 2 estratégias, eu creio que a mais perigosa seja a que vem de dentro, né? Que representa a Jezabel. Tá bom, irmão? Boa tarde. Amém. Eu não sei se vocês viram, mas a Jurema disse que vai pedir almoço para todos nós. Tá? Irmã, você quer que eu passe meu endereço? É isso? Isso, por favor, coloquem no chat o CEP de vocês, para que o motoboy possa trazer. É para não acabar a EBD, tá bom? Ai, gente, mas a gente precisa terminar. Olha, pra mim, mas não filé parmegiana. Oi? Ô, Jurema, pra mim aqui, mas não filé parmegiana e um macarrão ao sugo. A Juliana disse que quer lasanha. Fica difícil desse jeito, tá? Ai, Deus do céu, esse povo é empolgado.
uso, hein, Jurema? Tu vê, né? Pergunta pra Pô, Deus. mas, na realidade, eu abri no notebook aqui o Google Meet e eu tô, agora que eu estou vendo que eu estou falando em nome da Juliana, mas nada sou eu. Foi você! Foi, eu estou colocando, agora que eu vi, porque eu abri no notebook também, eu estou no celular e no notebook e está vendo a Juliana, né? O Zé Alberto, acho que ele tinha uma pergunta para fazer assim, e vou tirar passou, viu? foto, mas fiquem à Gente, vontade. eu tô acompanhando só pelo celular Já tirei. e aí eu não tenho a Já tirei quando tinha 30, agora só tem Então, às vezes 25. eu não vejo mesmo. No próximo domingo eu vou manter o notebook ligado. Ô, Betinho, meu irmão, você tem 2 segundos para fazer a sua pergunta, a sua colocação. Bom almoço, gente. Deus abençoe. Tô chegando com frango aqui em casa. Tá bom. O que eu gostaria de encerrar essa nossa aula de hoje? Muito boa, muito descontraída, mas muito edificante, eu acredito. A gente precisa olhar para esse texto do Senhor, a igreja de Tiatira, e perceber Deus falando conosco, não só com o povo de Tiatira. Mais uma vez, a gente precisa aplicar esse texto. O Senhor está dizendo que Ele nos conhece profundamente a nossa realidade. Mais uma vez, Ele deixa isso claro. Ele está mostrando que não é um Deus omisso, relapso, condescendente, complacente com o pecado que Ele enxerga no meio da igreja. Ou seja, ele vai agir em retribuição a tudo aquilo que está em desconformidade com a vontade dele. Existe grande probabilidade de que Jezabel já tenha sido advertida muitas outras vezes antes desse texto, dessa carta à igreja de Tiatira ter sido enviada. O apóstolo João provavelmente está falando sobre Jezabel quando ele escreve em uma das suas cartas, se eu não me engano, na sua primeira carta. E tudo leva a crer que Jezabel e esse grupo a quem ela estava influenciando de forma tão profunda, né? A gente falando sobre os profundos segredos de Satanás. Tudo leva a crer que Jezabel era uma mulher que não queria se arrepender. Queridos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Nós temos vivido tempos em que é nítido que Deus está chamando a nossa atenção com tudo aquilo que Ele está fazendo ou permitindo e nos despertando como igreja do Senhor para o arrependimento, nos preparando para o dia da sua volta. Não dá para não ver o que está acontecendo. Nos arrependamos. Se há algo em nós, não precisa nem chegar ao ponto extremo do que Jezabel fazia. Mas não toleremos o pecado de nenhuma natureza, de nenhuma forma. Sejamos despertados para uma vida santa e irrepreensível, para que a gente consiga permanecer firme, inabalável, avançando, crescendo, naquilo que a gente já tem firmeza, nos apeguemos ainda com maior firmeza, até que Cristo venha, diz o versículo 25 aqui, tá? Não nos deixemos influenciar por nenhuma falsa doutrina. E elas estão cada vez mais frequentes nos nossos dias. Muito cuidado, permaneçamos no Senhor. O texto que eu mencionei é de 3 João, versículo 10, tá bom? Terceira carta do apóstolo João, versículo 10. Ok? Cuidado. Que o Senhor te abençoe, tenhamos todos um restante de dia na presença do Senhor e um culto abençoadíssimo logo mais. Deus seja contigo em nome de Jesus. Paz. Amém. Bom dia a todos. Amém. Amém. Paz, amém. Amém. Tá.